Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho antes do vídeo para dar uma novidade super legal para vocês, para dizer que agora nós estamos com o Instagram, que é o @taexplicandogenética. Então segue lá que vai ter muitas dicas, muitos quizzes e muita novidade legal para vocês, tá? Bom vídeo! Você conhece de fato o RNA? Você sabia que o RNA pode sim ser material genético? Você sabia que tem uma teoria que fala que o mundo antes era do RNA? E você sabia que o RNA também pode funcionar como enzima? Eu tenho certeza que nesse momento o RNA deve estar. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Panda, déjà vu. Meu nome é Thaís Magalhães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Vai deixando aí aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você achou, que eu tô sempre lendo e respondendo os comentários, tá bom? Meu Deus, eu acho que eu virei youtuber mesmo. Já gravei a frasezinha. Oi gente, então vamos falar um pouquinho mais sobre o RNA, o ácido ribonucleico. O RNA também é material genético, vocês sabiam? Ele é material genético de alguns vírus e nesses vírus ele é capaz de formar DNA. Isso mesmo, a gente vai ver lá na frente que o RNA pode sim formar o DNA. Bom, o RNA pode ser encontrado na célula no interior do núcleo ou pelo citoplasma, inclusive também compondo os ribossomos, certo? Então, o RNA é essa fita simples aí que a gente está vendo, ao contrário do DNA que era uma fita dupla. Os primeiros pesquisadores acreditavam que existia um intermediário que levava a informação do DNA lá para as proteínas. Por quê? Enquanto o DNA estava lá no núcleo de boa, ó, protegidinho, as proteínas são feitas no citoplasma. Então eles pensaram, não, tem que ter alguém, alguma coisa que pega a informação do DNA, né, e leva lá para produzir uma proteína. Então, em 1957, veio lá um experimento chamado de pulso Kata, que foi feito por Elliott e Lawrence. O que é que eles descobriram? Eles perceberam que o RNA podia surgir e desaparecer rapidamente nas células. Igual a gente pedindo um favor. Então, eles pensaram, se o RNA tem esse poder, talvez ele seja um intermediário que essa galera tá buscando, né? Que ele surge, leva a informação, levou, desapareceu. Então, o que é que eles fizeram? Eles falaram, não, vamos comprovar aqui que o RNA surge e desaparece rapidamente. Eles pegaram, né, então, a bactéria e alimentaram essa bactéria com uracila radioativa. Lembra lá, gente, só quem tem uracila é o RNA, o DNA não tem. Então, todo o RNA que vai ser formado, né, vai utilizar a uracila que está disponível no meio. Então, essa uracila radioativa, imagina uma coisa tipo uma coisa neon, tipo Edward do Crepúsculo que você vê brilhando. Essa uracila radioativa era muito fácil de ser detectada na célula. Então, quando eles alimentavam, né, essas bactérias com essa uracila radioativa, eles perceberam que o RNA formado estava lá radioativo, ó, então, ó, massa, o RNA acabou de ser formado com essa uracila que a gente colocou. Isso é chamado de pulso. Então, eles faziam a caça, que era o quê? Retirar essa uracila radioativa e colocar a uracila normal. Então, todo RNA recém-formado agora vai ter uracila normal e não vai estar lá, ó, piscando loucamente. Então, eles alimentavam, né, com essa uracila normal. E quando eles iam lá olhar o RNA já estava o quê? Normal. Não tinha mais nenhum RNA piscando, nenhum RNA com uracila radioativa. Então, com esse experimento, eles conseguiram mostrar que o RNA tem um tempo de vida muito curto, já que ele é feito e rapidamente ele já some na célula quando a gente procura. O RNA é tipo aquela galera, ai, vou ali no banheiro, já volto, me espera. Não espere. Então, baseado no experimento de Elliott e Lawrence, o que é que fizeram? Pegaram lá células eucariontes, né, que já tem um núcleo, e fizeram um pulso, né? Alimentaram com a uracila radioativa e falaram assim, galera, bora ver onde é que tá o RNA. E aí o RNA, ó, lá no interior do núcleo, ó, o radioativo. E aí, depois de um tempinho, né, eles pegaram e deram a caça, colocaram a uracila normal. Só que eles procuraram apenas o RNA que estava lá, ó, piscando. E viram que ele já estava o quê?
fora do núcleo. Ou seja, esse experimento serviu para descobrir que o RNA era o intermediário que eles tantos buscavam. Porque ele era produzido no interior do núcleo, já que quando a gente dava a uracila radioativa, ele já surgia lá, mas ele se deslocava até o citoplasma, né? Porque quando a gente demorava um pouquinho e via lá, ele já estava no citoplasma. Ou seja, ele é um intermediário que leva a informação do DNA para produzir a proteína. Então, a RNA é tipo aquele seu amigo X9 que fala, e aí, qual é a boa, qual é a nova informação? Você vai lá, ó, passa as letrinhas tudinho para ele, e quando você percebe, a informação já chegou lá do outro lado da cidade. Mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Então, o RNA, ao contrário do DNA, é uma fita simples. E por ser uma fita simples, ele consegue fazer várias formas. Ó, imagina aquela galera flexível. Consegue fazer várias formas tridimensionais, ó, bem diferentão, como a gente vai ver. Ele pode ser intermediário ou funcional, como a gente vai entender daqui a pouco. E o RNA que funciona como enzima é chamado de ribosima. Apesar de ser fita simples, no RNA também ocorrem ligações entre as bases. Lembra por quê? O RNA é feito do DNA através da ligação entre essas bases e também existem alguns RNAs que têm algumas ligações de fita dupla, como a gente vai ver. Então, a adenina se liga à uracila e a citosina continua se ligando à guanina, né? Então, só para a gente lembrar, sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica. E se você não está entendendo o que eu estou falando, aqui no card vai estar passando a primeira aula que eu falei sobre isso, tá bem? Então, um exemplo desses RNAs que conseguem fazer ligações de fita dupla é esse RNA que vocês estão vendo aí na tela, que é chamado de RNA transportador. Os RNAs são divididos em duas classes, o RNA intermediário ou o RNA funcional. O RNA intermediário é assim chamado porque ele faz o intermeio entre o DNA e a proteína. Então, ele leva a informação para produzir uma nova proteína. Sendo a proteína, então, o produto final, ele é um intermediário. Já os RNAs funcionais, eles já são os produtos finais. Eles não vão produzir proteínas, por isso são chamados de RNAs não codificadores longos, podendo também ser chamados pela sigla INCRNA ou NCRNA. Eles estão lá auxiliando as várias etapas que ocorrem da mensagem chegar do DNA para a proteína através do RNA mensageiro. O RNA intermediário é o RNA mensageiro, também conhecido como mRNA. E o que é que ele faz? Ele pega a informação do DNA e leva até a proteína. Eu sei que eu brinquei falando que o RNA era um fofoqueirinho X9, mas ele é um fofoqueirinho do bem. Porque imagina vocês que o DNA fala russo e que os ribossomos, que são as fabricazinhas onde são feitas proteínas, só entendam português. Então o RNA vai lá, pega essa informação do DNA, traduz para português e leva lá na fábrica e fala, ó, aqui galera, peguei a receitinha, pode produzir as proteínas. Quem dera que todo fofoqueiro fosse do bem assim. Mas então é isso, ele faz esse intermeio, traduzindo essa mensagem, enquanto o DNA fica lá protegidinho no núcleo, né? Então, nosso material genético está lá protegidinho, graças ao RNA que vai lá e se aventura e fala, não, eu vou traduzir, eu vou levar essa informação para produzir essa proteína. Essa etapa de levar a informação do DNA para as proteínas através do RNA é chamada de expressão gênica. E vale ressaltar que tanto os organismos procariontes como os organismos eucariontes possuem o RNA mensageiro. Falando agora um pouco sobre os RNAs funcionais, vamos ver os dois tipos que são encontrados tanto em procariontes como em eucariontes. Começando por ele, o RNA transportador, que também é conhecido como tRNA, que vocês já viram lá no começo da aula que ele tem algumas ligações de fita dupla. Então, o que é que o RNA transportador faz? Ele leva o aminoácido correto para o ribossomo na hora da tradução. Então, dando uma de RNA mensageiro e traduzindo essa mensagem para vocês, o ribossomo é a fabricazinha que vai ser produzido as proteínas, né? Tradução é o processo que produz as proteínas. Então, ele leva o aminoácido correto. O que é o aminoácido? Imagina que a proteína é um bolo. Então, para fazer um bolo, a gente tem que ir lá levar os ingredientes, né? Então, imagina que o aminoácido é o ingrediente desse bolo. É como se fosse um ovo. Então, a RNA transportador chega, ó, tá aqui o ovo, tá aqui o açúcar, tá aqui o leite. Pode produzir o bolo. Só que essa receitinha de proteínas é feita apenas com aminoácidos. Então, o RNA transportador leva esses aminoácidos para serem produzidas as proteínas na hora da tradução. Ah, agora eu entendi! Outro RNA gente boa que a gente encontra tanto nos procariontes como nos eucariontes é o RNA ribossômico, que ele já vai ter mais uma função estrutural.
Ele também pode ser visto por aí chamado de rRNA. E o que é que ele vai fazer? Ele vai compor os ribossomos, que são as fabricazinhas onde são feitas as proteínas. Agora nós vamos ver os RNAs que são exclusivos dos eucariontes. Começando por eles, os pequenos RNAs nucleares, também chamados de snRNA. Eles também apresentam fita dupla, como RNA transportador, né, em alguns pontos, e eles estão lá envolvidos com o processamento do RNA. Mas não se aveste não, que a gente vai ver isso lá na aula de transcrição, tá bem? Existem também os microRNAs, que são conhecidos pela sigla miRNA. Eles também apresentam algumas ligações de fita dupla e eles regulam a quantidade de proteínas que são produzidas. Existem também os pequenos RNA de interferência, que são chamados de siRNA, e os RNA de interação PIWI. Eu acho esse nome muito engraçado. Que são conhecidos como piRNA. E eles estão lá ajudando na integridade do genoma, eles estão protegendo os genomas. Enquanto o siRNA protege o genoma contra vírus, os RNAs de interação PIWI, eles protegem o genoma contra o próprio genoma. Como assim? No DNA existem alguns elementos de transposição. Sabe aquela galera que não sabe onde quer ficar e fica pulando de um canto para outro? Pronto, são eles. Só que aí os RNAs de interação PIWI falam, ó, aqui não. É como se fosse uma barreirinha e fala, aqui você não vai entrar não. É que nem coração de aquariano. A descoberta de que existem RNAs funcionais, ou seja, de que o RNA pode funcionar como uma enzima, foi uma base para uma teoria conhecida como o mundo de RNA, que fala que o primeiro ácido nucleico de uma célula foi o RNA, visto que ele é capaz de codificar informação genética e produzir proteínas e também podem atuar como enzimas. Além disso, vocês já viram falar em ATP, que fala, ATP é a molécula da vida, é a molécula que dá energia, é como se fosse um cafezinho que a gente bebe e fica, ó, super disposta para fazer tudo. Esse ATP, que é um nucleotídeo trifosfato, ele tem como açúcar a ribose do RNA. Então, todo mundo já acha, ó, tá vendo? É o RNA. Até o próprio ATP tem um açúcar do RNA. Além disso, também, lembra lá no início da aula que eu falei que alguns vírus que possuem RNA conseguem produzir a molécula de DNA a partir da molécula de RNA? Então, só que a gente evoluiu e o nosso material genético passou a ser o DNA. Visto que, pensem comigo, o DNA é fita dupla, ou seja, as bases, né, que são as letrinhas que contêm de fato a informação genética, estão lá protegidas naquele arcabouço do açúcar com fosfato. Além disso, o DNA tem uma replicação fiel e permitiu com que a gente evoluísse tendo genomas cada vez maiores. Aí vocês podem estar pensando, o RNA era essa Coca-Cola toda e deixou de ser? Eu digo que não, uma estrela nunca perde o seu brilho. O RNA está envolvido nos principais processos celulares, como a tradução, que é que vai produzir as proteínas, e a própria duplicação do DNA. Sim, galera, para o DNA se duplicar, a gente precisa do RNA. Você quer entender mais sobre isso? Então não perca a próxima aula. Vejo vocês semana que vem. Tchau! Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre o mundo da genética, eu encontro vocês aqui na semana que vem. Tchau! E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?